Fala, meus amigos do Tática Didática. Estou mais uma vez aqui para falar sobre Fluminense e hoje a gente vai falar sobre os números do Marcão. Então, fiz uma apresentação com os números do Marcão na temporada 2021. Os números assustam um pouco porque a gente vê o desempenho do Fluminense em campo e está totalmente ligado a esses números. O Marcão é um excelente treinador, tem muito futuro pela frente, mas nessa temporada, principalmente, onde ele pegou o time com mais jogos, com oportunidade de mostrar mais o seu trabalho, até com chance de efetivação para o próximo ano, ele está muito oscilando demais, o time não consegue responder às escolhas que ele faz, e o Fluminense consegue jogar 2, 3 jogos razoavelmente bem, mas pega uma sequência de jogos muito ruim. O Marcão fez só 18 jogos nessa temporada, né? Desde quando ele assumiu com a demissão do Roger Machado até o último jogo contra o Grêmio. E os números desses jogos, né? Dentro desses números, a gente vai ver também 2 jogos da Copa do Brasil, que foi a eliminação para o Atlético Mineiro nas quartas de final. Então, são 18 jogos, 16 pelo Brasileiro, 2 pela Copa do Brasil, onde o Fluminense foi eliminado. Mas o pior disso tudo é o mau futebol apresentado na maioria desses jogos. Então, o que a gente vai ver aqui são números que refletem o que o Fluminense joga, como o Fluminense joga, a forma que o Fluminense vem desempenhando em campo. Então, vou compartilhar a tela com vocês para a gente poder ver essa apresentação. Então, os números do Marcão na temporada 2021. Então, a gente vai também falar um pouquinho sobre análise tática do Marcão, além de números, né? O futebol, hoje, além de ser a parte tática, a parte técnica, os números também são muito importantes. E quando a gente vê os números que a gente vai ver a partir de agora, a gente talvez consiga entender como o Fluminense joga, né? A forma que o Fluminense joga, o desempenho do Fluminense em campo. Então, para começar, o Marcão tem 18 jogos, 7 vitórias, 4 empates e 7 derrotas. Como eu falei anteriormente, são 2 jogos da Copa do Brasil, que foram 2 derrotas para o Atlético Mineiro, e 16 jogos pelo Campeonato Brasileiro. Então, uma coisa que é importante a gente lembrar, o Marcão pegou a equipe do Fluminense já com o Campeonato em andamento, já com a Copa do Brasil em andamento, porém ele era auxiliar permanente do Roger Machado. Ele é funcionário do Fluminense, então ele conhecia o elenco, conhece a forma do Fluminense jogar. Algumas pessoas falam, mas ele não foi ele que montou o elenco. Realmente não foi ele que montou o elenco, mas ele conhece o elenco e com certeza teve participação na montagem desse elenco. Então, ele também é responsável pelas escolhas atuais do Fluminense. Aqui a gente pode ver o número de pontos conquistados pelo Marcão, né? Dos 18 jogos, fez 18 gols, curioso, sofreu 18, ou seja, um saldo de 0. Um ataque também ineficiente, um ataque que perde muito gol e que produz também muito pouco. Uma defesa que sofre sempre algum gol, e aí a gente vai ver em outros números lá na frente o quanto isso é fator decisivo para o desempenho do Fluminense, para o Fluminense não alcançar as vitórias. E somente 25 pontos conquistados, né? Então foram 7 vitórias e 4 empates. 7 vitórias, 21 pontos, mais 4 empates, 1 ponto cada empate, 25 pontos conquistados. Esse é o desempenho do Marcão até o momento. Aqui a gente pode ver que o Marcão tem um aproveitamento de 38,8%, né? 7 vitórias nos 18 jogos. É um aproveitamento muito baixo, um aproveitamento que estaria disputando talvez zona de rebaixamento, mas com os pontos conquistados do Fluminense, ainda com o Roger Machado. Então o Fluminense está ali em 8º lugar ainda brigando por uma vaga na Libertadores, e acredito até que essa vaga aconteça, né? Mas vai ser difícil, vai ser bem complicado para a equipe do Fluminense, para o Marcão classificar mais uma vez o Fluminense. Já tinha classificado ano passado também, assumiu de forma interina ano passado, e classificou o Fluminense para a Libertadores. A gente espera que esse ano se repita. Aqui a gente vai ver os jogos do Fluminense, a gente consegue ver como o Fluminense não consegue uma sequência muito grande, né, de
de vitórias, né? Ou de invencibilidade, né? Derrota para o Grêmio, vitória com o Sport, 2 derrotas. Então aqui são só alguns jogos, né? Talvez o melhor desempenho do Fluminense no campeonato contra o Flamengo. E aqui a gente pode ver as formas que o Marcão jogou. Quando o Marcão consegue uma sequência de repetir o time, ele tem que alterar mais uma vez por questões técnicas, por questões de suspensão, por questões de contusão. Isso aí é uma coisa que é natural do futebol. Então, a gente pode ver que o Fluminense não tem um modelo de jogo propriamente dito definido, que ele se varia de jogo para jogo. Até pode variar, não tem problema nenhum. Porém, é muito estranho a gente ver que muda muito. Um dia você joga com 3 atacantes, outro dia você está jogando só com 2. É óbvio que, como eu falei no último vídeo, o dia a dia do Fluminense, só eles sabem, né? A gente não tem como saber, a gente não está lá diariamente para ver o treinamento, para ver o que está acontecendo. Mas o Fluminense vinha jogando no 1-4-3-3 desde o início da temporada, com o Roger Machado. O Marcão manteve, só que alguns jogadores, por questões de contusão, suspensão, caíram no seu desempenho, e aí ele teve que mudar. Mudou, variou para um 4-2-3-1, para um 4-4-2. Nos últimos jogos tem utilizado os 2 atacantes, né? O Luiz Henrique um pouquinho mais recuado, jogando no meio campo. Ainda não encontrou a forma do Fluminense jogar. E isso está refletindo em números, está refletindo em mais atuações, está refletindo em jogos ruins. E aqui a gente vai ver o que eu considero o mais importante dessa análise, né? Dos 18 jogos, sendo 2 pela Copa do Brasil e 16 pelo Brasil, o Fluminense, quando saiu na frente do placar, venceu 7 partidas, todas as vitórias do Marcão, e sofreu empate em 3 jogos. Então, sempre que o Fluminense sai em vantagem, quando abre o placar, dificilmente o Fluminense perde. Porém, a gente vai ver os próximos números. Desde que o Marcão assumiu, o Fluminense sofreu 7 derrotas. Todas as derrotas do Marcão, né? E 2 pela Copa do Brasil e apenas um empate. Então, quando o Fluminense sai atrás do placar, né, ele não consegue virada. E aí está uma coisa preocupante. Por quê? Beleza. O Fluminense pode sair, pode abrir o placar, quer abrir o placar. Só que a gente não vê isso nos jogos do Fluminense. A gente não vê um Fluminense buscando o jogo, sendo criativo, construindo jogadas. A gente vê um Fluminense que joga com uma linha baixa, tentando ser reativo, tentando sair em velocidade com os extremos e tentando fazer o gol. Só que está pecando muito em finalização, está pecando em erros de passe. E aí o assustador é que quando o Fluminense sai atrás do placar, o Fluminense nem sequer consegue empatar. Porque o único empate que o Fluminense tem, né, nessa sequência de jogos aí, é um empate sem gols com o Atlético Goianiense. Então a gente tem que parar para pensar por que é o poder de reação do Fluminense, o que está acontecendo com esse poder de reação. Não tem esse poder de reação, são as equipes, o Marcão não tem, os jogadores não têm o psicológico quando sai atrás do placar. Eu acredito que possa ser isso também. Mas o que o Fluminense tem que tentar fazer nesse momento é juntar os cacos, né? O Marcão precisa juntar os cacos, pegar a peça, ver quem está bem, quem está mal e colocar para jogar ou tirar do time. A gente vê hoje o Caio Paulista não estando bem e mesmo assim o Marcão insistindo. A gente vê jogadores como Martinelli, Nino, que também caiu um pouquinho de produção, jogando relativamente mal ou que não se espera deles, e o Marcão insistindo. Assim como nas substituições, o Marcão também não tenta usar um pouco. Falta, de repente, dar mais uma oportunidade para o Gustavo Apes, para o Matheus Martins, jogadores da base. O Fluminense tem em Xerém um celeiro de grandes jogadores que podem ser aproveitados nesse momento. Não adianta pegar os garotos e jogar todo mundo no time titular, barrar o Fred, botar só os moleques para jogar, porque isso não vai funcionar também. O que vai funcionar é tentar mesclar, aproveitar essa experiência que tem o Fred, que tem o David Braz, que tem o Samuel Xavier, jogadores que têm uma certa rodagem e colocar para jogar. Talvez esses números comecem a mudar. Então, atenção para o Marcão, atenção para o time do Fluminense, para os jogadores do Fluminense, para tentar melhorar esses números, para tentar chegar até a Libertadores.
Beleza, meus amigos? Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Não deixe de curtir, compartilhar, comentar, é importante demais para a gente isso. E se inscrever no nosso clube de membros com vários descontos, está aqui na descrição do vídeo, todas as informações. Valeu, muito obrigado e até a próxima.